Fala comigo, investidores! Quer aprender a ganhar mais dinheiro com fundos imobiliários? Neste vídeo eu vou te ensinar a avaliar um fundo imobiliário para você entender como fazer um bom negócio ao investir em fundos imobiliários. Também vou mostrar como comprar um fundo. Como exemplo, eu vou mostrar como eu avaliei o MXRF11 antes de comprar ele. Mas esse vídeo não é uma recomendação de compra. O objetivo aqui é te ensinar a avaliar fundos imobiliários para que você possa tomar suas próprias decisões. E quem chegar até o final, eu vou ensinar um macete de como comprar cotas de fundos imobiliários infinitamente. Para quem não me conhece, oi, eu sou o Rodrigo. Esse canal é focado para contribuir com vocês para se tornarem melhores investidores e ganharem mais dinheiro. Se o seu objetivo é ganhar mais dinheiro, se inscreve aí que vamos avaliar o MXRF11. Vamos nessa! Primeiramente, você tem que ter noção de como está o cenário macroeconômico antes de começar a pesquisar um ativo específico. Olhe o que está acontecendo no mundo e no país, como está a economia e a taxa de juros. Mas isso é só uma intuição do que pode acontecer. Hoje nós sabemos que estamos vivendo um cenário de inflação, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E para conter a inflação, o governo tem que adotar uma política de aumento de taxa de juros no país, que é a nossa taxa Selic. Quando ela está alta, os juros de financiamento ficam mais altos e desfavorecem o investimento no setor imobiliário, porque afinal de contas ficaria mais caro financiar uma casa ou algum imóvel. Então, teoricamente, os fundos imobiliários saem prejudicados com esse aumento da taxa. Até os Estados Unidos disseram que irão subir a taxa de juros do país para conter a inflação, e isso vai acabar impactando no mundo inteiro. Hoje em dia, a taxa de juros está em 9,25%, sendo que em 2021 ela atingiu a mínima histórica de 2% e em 2015 ela passou de 14%. E enquanto a taxa de juros não for controlada, o governo continuará aumentando ela, e é isso que provavelmente acontecerá no começo de 2022. A taxa de juros do país também influencia na migração de investidores que saem da bolsa de valores e vão para a renda fixa, como a poupança, o CDB ou então títulos do Tesouro Direto, porque eles começam a render mais. Já tem títulos pagando mais de 10% ao ano, e essa fuga dos investidores faz com que os preços dos FIIs e das ações também acabem caindo. Então, se tudo isso está acontecendo e está todo mundo indo para a renda fixa, será então que deveríamos seguir a boiada ou pegar outro caminho? Porque pode ser que os fundos imobiliários estejam mais baratos e agora sim seja a hora de comprar. E é por isso que vamos ver se realmente os FIIs estão baratos de verdade. No geral, os FIIs distribuem dividendos todo mês. E a primeira coisa que vamos avaliar é quanto de dinheiro nós vamos receber ao investir, através do Dividend Yield, ou DY, que é quanto de dinheiro o fundo distribui em relação ao valor de uma cota do fundo. No site Funds Explorer, podemos ver que o MXRF11 pagou 9 centavos de aluguel para cada cota. Cada cota do MXRF11 está custando mais ou menos R$10. Então, se você tivesse 10 mil cotas, que seriam mais ou menos R$100 mil investidos, você receberia por mês um aluguel de R$900. Se você tivesse uma casa ou um apartamento de 100 mil na sua cidade, você receberia R$900 de aluguel todo mês? Fala aí nos comentários qual é o valor de aluguel de uma casa dessas aí na sua cidade. O Dividend Yield representa quantos por cento de dividendo nós vamos receber com o fundo imobiliário. Para calcular o Dividend Yield, pegamos o dividendo e dividimos pelo preço da cota do fundo. Por exemplo, arredondando, se você comprou uma cota de R$10 e recebeu um dividendo de 9 centavos no mês, então quer dizer que seu Dividend Yield é de 0,9%. E como esse dividendo foi no mês, então isso é 0,9% ao mês. Se durante todo o ano você recebeu 9 centavos com essa cota, então no final do ano você terá obtido de dividendo R$1,08. E isso representaria um DY de 10,8% ao ano. Mas os dividendos não são algo constante ao longo do ano. Então, nos últimos 12 meses, a rentabilidade desse fundo foi de 9,49%. E essa rentabilidade é boa? É muito boa. Você pode considerar mais ou menos uma rentabilidade de 6% ao ano como bem alta. Então, uma rentabilidade de 10% é altíssima. Ah, mas espera aí, eu vi ali que o título do Tesouro Direto paga mais de 10%. Verdade, porém você tem que saber que os aluguéis dos fundos imobiliários são corrigidos pela inflação, porque afinal de contas os aluguéis sofrem correções com o passar dos anos. Então no longo prazo você vai receber um dividendo FII mais alto ainda, e a sua cota pode se valorizar com o tempo, assim como uma casa se valoriza com o tempo. Algo que você deve observar também é a taxa de administração do fundo, pois ela acaba influenciando o valor do dividendo recebido, mas isso já está precificado nos dados que analisamos. Outro fator que nos ajuda a avaliar se o FII está caro ou barato é o P sobre VP.
preço sobre valor patrimonial. Valor patrimonial é um valor contábil do empreendimento que indica qual seria o valor justo desse ativo. Portanto, em teoria, se você compra um FII acima do seu valor patrimonial, você está comprando um FII mais caro. E ao contrário, também seria verdadeiro, que se você compra um FII abaixo do seu valor patrimonial, ele estaria mais barato. Imagina como se fosse uma casa de 100 mil reais. Se você estiver pagando abaixo disso, seria um bom negócio e acima seria um mau negócio. Só que também não quer dizer que se você pagasse 110 mil reais numa casa bem feita e conservada, isso seria um mau negócio. E também que se pagasse 90 mil numa casa que está cheia de problemas, seria um bom negócio. O que eu quero dizer é que o valor patrimonial ele vai te dar uma ideia de qual deveria ser o preço aproximado do fundo. Para calcular o preço sobre VP, utilizando o exemplo da casa de 100 mil reais, se a pessoa pagar 110 mil, quer dizer que 110 mil dividido por 100 mil vai dar um valor maior do que 1, indicando assim que a cota está cara. E a pessoa que pagasse 90 mil pela casa estaria comprando uma cota mais barata, porque o P sobre VP seria menor do que 1. Então, se você paga pela casa exatamente 100 mil reais, você está comprando ela pelo preço contábil, ou seja, o P sobre VP é igual a 1, e esse seria o valor justo da casa. Então, conseguimos tirar algumas conclusões. Que é bom comprar FIIs com P sobre VP abaixo de 1, ou que sejam próximos de 1, como 1,1 ou 1,2. Porém, se tiver com valores muito discrepantes, como o P sobre VP igual a 0,4, seria melhor dar uma aprofundada na avaliação do fundo para entender por que ele está tão barato, pois ele poderia ser um investimento muito arriscado. O MXRF11 está sendo negociado a 0,97, ou seja, está mais barato do que o seu valor patrimonial. Vou dar outro exemplo para vocês. Um outro FII que eu invisto que é o LUG11 e ele está sendo negociado com P sobre VP de 0,69 e está tudo bem na minha opinião. Esse fundo possui 4 prédios e foi lançado em dezembro de 2019. O LUG11 é um fundo de tijolo, pois ele investe em imóveis físicos. Como eu disse, ele possui 4 imóveis. Já o MXRF11 é um fundo de papel, pois o objetivo dele não é possuir imóveis, mas investir predominantemente em títulos de dívida imobiliária e outros valores imobiliários, sendo a maior parte investida em CRIs. Um CRI é um investimento em renda fixa, então o MXRF11 se aproxima bastante de um ativo de renda fixa, porque a maior parte dele é formada por CRIs. Porém, ele ainda é considerado um ativo de renda variável. Diferente de um fundo de tijolo, o valor patrimonial de um fundo de papel é estimado utilizando essa dívida imobiliária, que já é um valor conhecido. Sendo assim, o valor patrimonial que foi estimado pelos especialistas está próximo da realidade. Então seria mais interessante que quando for comprar um fundo de papel, o P sobre VP não seja maior do que 1,1. Eu estou olhando aqui um fundo para comprar, mas ainda estou em dúvida se eu compro o MXRF11 ou o KNCR11, porque os dois parecem ser bons investimentos. O que você acha? Se os dois fundos são boas escolhas e você não identificou nenhum problema com eles, então por que não comprar os dois? Você não precisa ser 8 ou 80. Ao investir, você não precisa se limitar a comprar apenas um fundo imobiliário. É bom diversificar, investir em mais de um tipo de ativo, como um fundo de shopping, um fundo de lajes corporativas, um fundo de galpão logístico ou quem sabe um fundo de fundos. Assim você não fica muito exposto ao risco de apenas um ativo, que pode sentir um impacto mais forte numa eventual crise. Por exemplo, se você tivesse apenas fundos de shopping, sua rentabilidade teria caído bastante, porque há pouco tempo atrás todos os shoppings foram fechados. Mas alguém que tinha outros tipos de fundos imobiliários pode ter se dado bem. Também é interessante investir em fundos multiativos, os que possuem vários imóveis. O LUG11, por exemplo, possui 4 prédios residenciais em 4 cidades diferentes. O problema de fundos de apenas um imóvel ou monoativos é que o risco de inadimplência ou vacância aumenta. Se esse fundo for, por exemplo, um edifício alugado para apenas uma empresa e essa empresa resolver sair do imóvel, o fundo vai perder todo o aluguel até conseguir alugar novamente o imóvel. A taxa de vacância nada mais é que a porcentagem do empreendimento que se encontra vaga. Se um edifício residencial, por exemplo, possui 100 apartamentos e 3 estão desalugados, então quer dizer que 3% é a sua taxa de vacância. Então uma taxa de vacância baixa quer dizer que mais inquilinos estão pagando aluguel e te gerando mais renda. O contrário da taxa de vacância é a taxa de ocupação. Se nesse exemplo a taxa de vacância é 3%, então a taxa de ocupação é de 97%. Também é bom avaliar a localização do imóvel. Se o imóvel estiver bem localizado, haverá mais demanda por ele.
Se você tem muito dinheiro para investir, é bom avaliar qual a liquidez do fundo imobiliário, ou seja, qual é a facilidade que você tem de comprar e vender as cotas. Então, para isso é desejável um fundo com maior liquidez. E para saber qual a liquidez do fundo, basta olhar o volume de negociações. O MXRF11 tem mais de 500 mil negociações em um único dia. Já o KNCR11 tem por volta de 70 mil. E o LUG11 apenas 321 negociações, sendo um fundo difícil de ser negociado em grandes quantidades. É bom também olhar quem é a gestora do fundo imobiliário. Isso você consegue olhar nos relatórios gerenciais. E nesses relatórios é possível obter os principais dados dos FIIs. Inclusive todos esses que já olhamos. O gestor desse FII é a XP Vista Asset, que é a gestora da XP Investimentos. Aqui também podemos ler as considerações que o gestor fez nesse relatório. Sites como o Funds Explorer dão as informações desse relatório de forma mastigada. Mas sempre que quiser informações mais detalhadas sobre o fundo, você pode olhar aqui nesses relatórios. Quando se trata de fundo de papel, é interessante saber qual indexador ele está atrelado, porque assim pode ser mais fácil saber se ele vai se valorizar ou não. Por exemplo, os investimentos do MXRF11 estão na maior parte ligados à inflação e uma parte considerável ao CDI, que é bem próximo da taxa Selic. Então, sabendo que nesse ano provavelmente a taxa Selic continuará subindo para tentar conter a inflação que também está subindo, faz sentido achar que esse fundo ficará mais rentável esse ano. Mas essa é a minha opinião. Qual seria a sua opinião sobre isso? E antes de ir para o último indicador, deixe um gostei aí no vídeo se até aqui ele contribuiu com você de alguma forma. A performance do fundo é importante para você saber se ele está indo melhor ou pior do que outros benchmarks, como o CDI e o IFIX. Se o fundo estiver performando pior do que o CDI, aí seria mais lógico você investir no ativo de renda fixa, como um CDB. Isso seria melhor do que você ficar se expondo ao risco da renda variável, porque um CDB que rende 100% CDI, ele já seria um retorno garantido. O IFIX é um índice da média de preços dos fundos imobiliários em geral. Então, se o fundo está performando melhor do que o IFIX, é um bom sinal, pois o fundo está acima da média. Nesse outro relatório do fundo, podemos ver pelo gráfico que, no geral, desde 2017, o MXRF11, que está colorido de azul escuro, tem performado melhor do que o CDI, esse azul claro, e melhor do que o IFIX, de cinza. Os fundos imobiliários possuem dois tipos de rentabilidade: a valorização das cotas e a distribuição de dividendos. Então, no cálculo de rentabilidade de um FII, você tem que considerar esses dois valores. Por exemplo, se a cota tem um dividend yield de 10% e também depois de um ano a cota se valorizou 5%, então a rentabilidade do fundo é a valorização do preço da cota e o dividendo distribuído nesse período. No caso, 5% mais 10%, que daria um total de 15% de rentabilidade. Agora vamos falar sobre os impostos que existem nos fundos imobiliários. Mas fiquem comigo até o final do vídeo, que no final eu vou ensinar vocês a comprarem cotas de fundos imobiliários infinitamente. É tipo um Game Shark da Bolsa de Valores. Quem investe em fundos imobiliários está investindo em bolsa de valores. Por esse motivo, ao investir em FIIs, automaticamente você fica obrigado a entregar sua declaração anual do imposto de renda. Não quer dizer que necessariamente terá imposto a pagar, não é isso. É só que você tem que entregar sua declaração. Duas coisas temos que levar em conta. Primeiro, o recebimento de dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. E segundo, se você vender sua cota do fundo e tiver lucro, aí sim vai ter imposto a pagar. No caso, 20% sobre o lucro. E para isso, no mês que você vendeu a cota, é preciso gerar uma DARF e pagar imposto sobre esse lucro que você obteve. Esse imposto deve ser pago até o mês seguinte de quando você fez a venda. Se vendeu em fevereiro, tem até o último dia útil de março para pagar a DARF. Então, os rendimentos são isentos de imposto. Porém, a venda de FIIs tem incidência de imposto de renda. Fechou? Então vamos ver como comprar as cotas do MXRF11 ou de qualquer outro fundo. Para investir em fundos imobiliários, você precisa ter uma conta numa corretora. Na sua corretora, acesse o Home Broker e digita o ticker do fundo imobiliário, MXRF11. Selecione o ativo, coloque a quantidade que deseja comprar e o preço e clica no botão de compra. Digita a senha e confirma a operação. Pronto, é só isso. Simples e rápido.
As negociações de ativos na Bolsa de Valores são D+2, ou seja, se você comprar o seu FII hoje, você só vai pagar pela cota daqui a 2 dias. E o mesmo é válido para a venda. Se você vender ele hoje, você recebe seu dinheiro daqui a 2 dias. Bom, e para quem ficou até o final do vídeo, eu vou te ensinar a fazer um macete de comprar fundos imobiliários infinitamente. Vamos lá! Uma cota do fundo MXRF11 custa R$10 e ele distribui 9 centavos de dividendos todo mês, certo? Então, se você comprar 112 cotas desse fundo, que no total vai dar R$1.120, todo mês você receberá R$10,08. Então, com esses R$10,08, você compra mais cotas do MXRF11 e ganha mais dividendos. E todo mês você compra uma nova cota. E depois de um tempo, você estará comprando 2 cotas, 3 cotas, 5 cotas todo mês. E aí você vai recebendo cada vez mais dividendos. E pode ir comprando infinitamente as cotas do MXRF11 ou qualquer outro fundo imobiliário que você quiser. Pegou a visão? Então se inscreve no canal, deixa um like e até o próximo vídeo.